Todos sejam bem-vindos à casa do Pai, à casa do Senhor. Que culto maravilhoso, que momento de oração tremendo, né? Deus, Ele realmente, Ele nos surpreende, né? Ele nos surpreende porque Ele usa seus vasos e os vasos são tomados pela presença do Senhor, a oração flui. E a gente também é embebecido por este óleo, por este azeite que desce, né? Louvado seja, isso é maravilhoso, glória a Deus. Mas vamos lá, meus queridos irmãos, nós vamos estar dando continuidade a essa carta que foi escrita pelo apóstolo João, a carta de Esmirna, e nós já fizemos a introdução desta carta, já falamos a respeito do contexto histórico desta carta, avançamos um pouquinho mais, falamos sobre a cultura judaica desta carta, falamos também a respeito de quem estabeleceu essa igreja, lá nessa cidade chamada Esmirna, falamos da distância de Esmirna para a cidade de Éfeso, tentamos trazer de todas as formas informações que venham agregar valores ao seu conhecimento que você tem dessa carta, amém? Porque nós temos dito que as cartas que foram escritas pelo grande apóstolo João, são cartas que trazem grandes mensagens, não somente para a igreja daquele tempo, mas para a igreja dos dias de hoje, para a igreja dos dias de amanhã, para as igrejas daqui a 10 anos, então, essas cartas, elas sempre estão atualizadas, pode-se dizer assim, porque sempre surgem situações em que nós precisamos estar cautelosos. Eu falei para os irmãos que eu me identifico muito com a carta de Esmirna, lembra? Que quando nós íamos entrar nesta carta, eu falei, essa carta mexe muito comigo. E a gente vai entrar agora na segunda parte do estudo desta carta, né? E como eu falei para os irmãos na terça-feira, agora vem o recheio. Semana passada foi a massa do bolo, né? A formação do bolo, né? A massa ficou gostosa, não ficou macia toda a vida, né? Até eu fiquei surpreendido com essa massa tão gostosa. Mas agora vai vir o recheio, tá bom? A gente vai tentar fazer a exegese de alguns versículos que ainda estão à frente dessa carta que nós temos diante de nós, amém, meus queridos irmãos? Nós estaremos literalmente agora entrando na mensagem do próprio Cristo para esta igreja, né? Toda aquela estudo da semana passada só foi para a gente poder compreender, né, os pormenores desta cidade e tudo mais. Agora nós vamos entrar. Então, nós vamos lá, você está com a sua Bíblia nas suas mãos, eu vou ler o texto de novo, tá bom? Porque é um texto muito pequenininho e não é nunca demais nós lermos a palavra do Senhor. Então, abre a tua Bíblia lá em 2 Apocalipse, tá bom? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse, amém? Acredito, os irmãos, que todos os irmãos já estão com ele aberto. Vai com teus belos olhos ao verso 8, nós estaremos dando início a essa leitura que diz o seguinte: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temais as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Glória a Deus. Então, aleluia mesmo, glória a Deus por isso. Agora nós vamos entrar então no recheio.
E o primeiro recheio que eu quero trazer aos irmãos é que em todas as cartas, logo nos primeiros versos, em alguns até no próprio primeiro verso, o Senhor Jesus, ele sempre está se apresentando de uma forma. De uma forma ele se apresenta. E agora na carta de Esmirna, ele se apresenta de que forma? Logo no verso 8, ele diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas, diz quem? O primeiro e o último, quem esteve morto e reviveu. Quem é essa pessoa? Glória a Deus. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Cristo aqui é identificado. O nosso Cristo, ele se apresenta como aquele que foi o primeiro, como aquele que foi o último. Quando você vem, você está com a sua Bíblia aberta aí, não está? Vai com teus belos olhos ao capítulo 1 e vai lá no verso 17. Capítulo 1, verso 17. Você verifica o seguinte, diz assim o texto: quando ouvi, quem está falando? João. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs-se sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último. Então não era a primeira vez que ele estava se apresentando, ele já tinha se apresentado ao próprio apóstolo, que foi, escolhido para escrever a carta. Ele já tinha se apresentado a este apóstolo como o primeiro e o último. Glória a Deus. Agora, ele faz com que esse apóstolo escreve para a carta de Esmirna, e não a palavra, mas eu penso que de repente o Senhor agora diz: escreve aí, agora eu vou me apresentar à igreja de Esmirna, eu vou colocar nesta carta que eu sou o primeiro e eu sou o último. E mais interessante é que na continuação do verso ele diz: estive morto e revivi. Estive morto e reviveu. Glória a Deus, esse é o nosso Cristo. Quando você verifica essa referência, ela está indicando com clareza, a gente busca, não os pergaminhos, mas a gente busca os livros, aqueles rabinos, aquelas pessoas que são mestres da palavra. O ofício deles é estudar a palavra e trazer as informações para nós. Olha que coisa maravilhosa, Isso é fantástico. Glória a Deus, que Deus levante mais e mais mestres nesta terra, amém? Então esses mestres dizem o seguinte, que a referência, ela é clara, quando ele diz: estive morto e revivi, é clara que ele está sinalizando o quê? A morte, a crucificação dele e a ressurreição. Ele está sinalizando: eu sou aquele que morri na cruz, mas eu também sou aquele que eu ressuscitei. Foi aquele que foram até o túmulo e já não mais me encontraram. Glória a Deus, glória a Deus. Essas palavras, ela tinha uma relevância muito grande no que diz respeito à cidade de Esmirna. Por quê? Aí você começa a pensar: mas o que tem a ver, Eu estive morto e agora eu vivo, eu revivi. O que tem a ver com a igreja de Esmirna? A história diz o seguinte, que essa igreja de Esmirna, por isso que esse texto, o Senhor Jesus, ele sabe como se apresenta uma igreja. Ele sabe as entrelinhas de uma igreja. Ele sabe as entrelinhas do povo batista, do povo presbiteriano, do povo congregacional, do povo, olha aí, levantariano. Glória a Deus. Ele conhece as entrelinhas da igreja que ele planta, da igreja que ele levanta. Então essa fala, esse posicionamento, essa apresentação, ela é peculiar. Por quê? Porque na história nos é informado que aquela cidade chamada Esmirna teve uma época que ela foi destruída. O grande historiador chamado Estrabo, ele era historiador, ele era geógrafo e ele era filósofo grego. Ele escreveu o seguinte:
ele diz que os lídios, quem eram os lídios? Os lídios faziam parte de uma força militar da Lídia, que ficava no reino da Anatólia, e esse segmento militar invadiu Esmirna, acabou com a cidade de Esmirna, literalmente matou todos que lá estavam, acabou com a cidade, destruiu a cidade. Então, é as palavras quando o Senhor diz, estive morto e agora estou vivo, aquele povo, aquela igreja, entendia o que o Senhor estava falando, porque a própria cidade tinha morrido, e depois de 400 anos, ela reviveu, ela foi reconstruída, está entendendo? Durante todo esse período, o que havia naquela redondeza era somente vilas de casa. Não havia uma cidade formada, uma cidade com prefeitura e outras coisas mais, com governo. Não havia. Havia alguns, mais sobra de moradores, ou alguém que foram para lá, se mudaram para lá, porque estava tudo destruído. Mas a palavra, esta carta, ela é muito valiosa por causa disso, porque o próprio povo de Esmirna sabia o que era morrer e sabia o que era viver. Quem está entendendo? O grande Hansel, que também é um historiador, ele diz o seguinte, ele observa o seguinte: todos os eleitores de Esmirna certamente seriam sensibilizados e impressionados pela analogia que o próprio Cristo estava fazendo da história da cidade com a própria história do Senhor Jesus, para você ver como é que o Senhor, Deus, ele trata a sua igreja, Muitas vezes nós vemos aqui alguns irmãos subindo no altar, trazendo palavras que a gente fica pensando assim, mas que palavra é essa que está vindo a esta igreja? E você vê que é o Senhor literalmente tratando a igreja, e a palavra vem e ela bate em nós, ela, sacode a gente, e a gente fica, meu Deus, isso é para mim, isso é para nós, amém, irmãos? E foi isso que aconteceu, quando a carta chega ao povo de Esmirna, a igreja de Esmirna, eles entenderam essa analogia, eles entenderam essa relevância, aquela palavra, aquela referência que o Senhor, dentro dessa carta, estava fazendo. Cristo se identifica como aquele que venceu a morte, porque ele diz o seguinte: estive morto e reviveu, não é isso? Vamos ler aqui, meus queridos irmãos, no verso 8, essas coisas diz o primeiro, e último, estive morto e tornou a viver. Ele reviveu. Então, ele aqui está dizendo, olha, eu venci a morte, eu não estou mais morto. E na verdade, ele estava encorajando aquela igreja também a viver, mediante a perseguição que ela estava vivendo, mediante aquilo que estava proposto para ela, no decorrer dos anos que ainda estavam por vir, certo? Ela precisava entender que a vida era para ela. Deus tinha determinado que aquela igreja tivesse vida. E eu não sei os irmãos, eu gosto de dizer, eu gosto de bradar, eu gosto de pedir a Deus, gosto mesmo. Nós queremos sempre, irmãos, sempre sermos uma igreja viva. Glória a Deus! Agora mesmo eu via a Valente ali da Rosária, voltando com a urna de pedidos de oração, ela só voltava a marchar. Eu falei, glória, isso alegra a nossa alma, irmão. Pior desgraça que tem é você ir numa igreja onde você vê, como se fosse um sepultamento, um velório. Não, meu irmão, aonde está a presença do Senhor, a fartura de alegria. Eita, meu Deus, está vendo, Adriano? Sorria, Jesus nos ama. Não é pregação, é estudo, glória. Mas vamos lá, estamos aqui no primeiro recheio,
certo? O primeiro recheio, o Senhor Jesus se identificando. E logo depois, ele traz um elogio àquela igreja. Nesses últimos tempos, eu não sei se esses irmãos que compartilham a oração conosco, né, e que têm estado aqui nas orações, quando é me dado a oportunidade de eu orar, e quando Deus libera essa fala, porque eu penso que quando a gente inicia a oração missionária, Sueli, a gente não sabe o que a gente vai falar. Não é isso, querido pastor Tiago? Você chegou hoje com uma proposta, você chegou hoje com uma visão, e do nada Deus muda tudo. Deus pega o vaso e usa o vaso do jeito que Ele quer. Oh, glória a Deus! E nós temos que deixar Deus nos usar, irmã. Deixa Deus te usar, glória a Deus. E coisa maravilhosa é nós chegarmos a esse nível, chegar na casa do Pai e sentirmos que o Senhor está nos usando. Então, o Senhor, Ele vem trazendo um elogio a esta igreja, Quando você avança um pouquinho mais para o verso 9, você está com a sua Bíblia aí, se você tiver caneta, você pode anotar. Eu passei aqui algumas cópias do estudo para alguns irmãos que se interessaram, né, a ter, e outros que não se interessaram, mas Deus moveu meu coração de entregar, eu entreguei, tá bom? Por quê? Porque um dia eu não vou estar aqui, ao menos eu vou deixar uma lembrança para você. Ô glória, já estou deixando uma lembrança. Toda vez que você pegar, você vai lembrar, aquele baixinho entregou isso aqui para mim. Ô glória a Deus, né? Oh, mas eu não fiz essa anotação, eu vou adequar, eu vou ajustar, certo? Porque eu ainda tenho que ver o formato para poder caber dentro da página. Mas se você desejar, lá na frente a gente vai fazer isso. Eu posso passar a cópia para você. Quando você busca lá, quando você entra nesse verso 9 que diz: conheço a tua tribulação. Olha só, o Senhor Jesus traz uma palavra de consolo para aquela igreja também. Ele diz: olha, eu conheço a tua tribulação. E quando você vai buscar lá no original a palavra conheço, lá no grego é eido, E-I-D-O, ou O-I-D-A. Eu não sei como soletra isso, como fala isso, para não errar, glória a Deus, é melhor não falar. Mas transliterado para o nosso português, para o nosso entendimento, essa palavra conheço significa o seguinte: eu volto meus olhos, eu volto a minha mente, eu volto a minha atenção a algo que eu quero. Então ele está dizendo: eu estou voltando para vocês os meus olhos, a minha mente está focada em vocês, a minha atenção é voltada para vocês. Eu estou dizendo, eu conheço. Deus conhece as provas que nós passamos, irmãos. Deus conhece as dificuldades que nós passamos. Não pense você que você está alheio ao olhar de Deus. O Senhor não somente olha quando a gente acerta, mas Ele olha quando a gente erra também. Quando a gente acerta, a gente alegra o coração dEle. Quando a gente erra, entristece o coração dEle. E era aquilo que eu ia falar agora há pouco. As minhas orações têm sido o seguinte: Deus, que nós sejamos um povo, que todos nós possamos trazer alegria ao teu coração. Que eu seja um servo teu, que traga alegria ao teu coração. Que quando o Senhor olhar para mim, o homem chamado Edilson, o Senhor olhe para mim e se agrade de mim, como o Senhor se agradou de Jó. Lembra Jó? Viste o meu servo. Meu Deus, imagine, Léo, Deus dizendo isso: olha, vocês viram o meu servo presbítero Léo? Olha só o agrado, a alegria. Irmão, chegou a hora de nós agradarmos o coração de Deus, pararmos de sermos certo problema para Deus. Está entendendo? Chegou a hora de a gente agradar o Pai, porque o Pai tem nos dado, proporcionado fôlego de vida, tem nos dado alegria, tem nos dado paz, tem vestido você, cabra macho, tem vestido a gente. Meu Deus, comemos de manhã, comemos na hora do almoço, comemos de tarde, vamos comer de noite, tem uma cama para nos acolher, tem um teto para nos proteger.
Ele diz: conheço a tua tribulação. Quando você busca no grego a palavra tribulação e faz traz translitera para o nosso português, significa o seguinte: conheço a pressão que você está vivendo, porque a palavra é ato de prensar, pressão. Então aqui vamos juntar tudo. Diz assim: os meus olhos, a minha mente, a minha atenção está voltada para a pressão que você está sofrendo. Está entendendo, irmãos? Deus não está nos olhando e não está fazendo nada não, Ele está vendo. Não é isso? Que não tem aquela música que diz que dói, né? Tem essa hora que a coisa dói, a gente não aperta, como nosso querido pastor falou aqui, aperta mesmo. Mas uma vez você verifica aqui nesta carta que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se apresenta da mesma forma que Ele se apresentou de uma forma única para a igreja de Éfeso. Ele também se apresenta de uma forma única para a igreja de Esmirna, dizendo que a conhece. Então o que significa? Não tem como nós nos escondermos do olhar de Deus. Não tem. Podemos errar. Se nós errarmos, graças a Deus que o pastor Tiago tem o mesmo pensamento que eu tenho também, porque nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós precisamos do tratamento de Deus, todos nós. Como diz que seria também, faria parte da sua família, né? o meu pai, né? Custódio, ele dizia sempre: o homem ele erra pelo olhar, pelo pensar e pelo agir. A gente, se não fechar as portas, de alguma forma a gente falha. Mas nós temos um Deus perdoador, né? A gente tem que se arrepender e ir imediatamente aos pés do Senhor, não deixar que aquele vacilo, aquela queda, aquele momento de deslize se torne uma verdadeira, o quê? Uma verdadeira caverna na sua vida. Amém, irmãos? Então nós vamos avançar aqui. Quando você pega a sua Bíblia, abre a tua Bíblia lá, aí, em Hebreus capítulo 10, verso 34. Hebreus capítulo 10, verso 34, eu posso ler, meus irmãos, para eu terminar isso hoje. Diz assim: porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Nós estamos falando, o Senhor estava dizendo para aquela igreja: conheço a tua tribulação. Eu conheço, meus olhos estão voltados, a minha mente está voltada, a minha atenção está voltada para a pressão do inimigo que você está sofrendo. Eu sei o que você está passando, eu sei que talvez você esteja sendo roubado, você esteja mas olha, eu tenho algo para você muito melhor. O que eu tenho, a possessão que eu tenho é melhor e é permanente. Não é à toa que o salmista diz que nós somos peregrinos nesta terra, estamos de passagem. Amém, irmãos? O Senhor, Ele observa que aquela igreja, ela é pobre. Havia uma pobreza instalada naquele povo, talvez pequeno, porque diz que era pequena, era uma igreja pequena. E o Senhor Jesus constatou verdadeiramente a pobreza, a dificuldade, né? Materialmente, né? Com certeza, talvez as dificuldades com viúvas, dificuldade com pessoas desempregadas e outras coisas mais.
talvez os confiscos dos governantes, dos opressores, acontecia naquele povo, naquela cidade, principalmente, né, naquela igreja, nos crentes que lá congregavam. Mas o Senhor, ele deixa bem claro aqui, talvez materialmente vocês sejam sim pobres, mas olha, espiritualmente vocês são ricos. Qual é a riqueza que nós queremos, irmãos? Qual é a riqueza que você está buscando? Eu sou contra a riqueza de forma alguma. Porque se existe tantos trabalhos sociais e tantas obras grandes, é porque existem pessoas com poder aquisitivo e são pessoas que não estão amarradas ao dinheiro, a mamão. Tem um coração liberal para abençoar. Mas nós, qual é a riqueza que nós queremos para nós e para os nossos filhos? A carta nos ensina algo. Eu não vou dizer, você tem que descobrir o que a carta diz. Porque para Deus a importância não é aquilo que acontece aqui na terra, mas aquilo que vai acontecer no céu conosco. Porque o que Ele está preparando lá para nós é muito melhor do que nós temos hoje aqui nessa terra. Amém, não amém, irmãos? Então, o Senhor, Ele se apresenta, depois Ele traz um elogio àquela igreja, Ele diz, olha, eu estou conhecendo, eu sei que vocês estão passando, e Ele entra com uma denúncia. Ele diz o seguinte, e há blasfêmias dos que, no verso 9 mesmo, no segmento, na parte B, diz, e há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando você busca a palavra blasfêmias, lá no original, transliterada, diz o seguinte: discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Alguém estava discursando contra aquela igreja. Alguém levantava discursos, talvez nas praças, talvez nas casas, talvez nas filas dos bancos, talvez nas filas do açougue. Eles levantavam blasfêmias contra aquela igreja. E o Senhor Jesus era sabedor disso. E o Senhor denunciou: olha, existem pessoas injuriando vocês, falando mal de vocês. Esses perseguidores que estão em Esmirna, eles são judeus por raça e por religião, mas não eram verdadeiros filhos de Abraão. Entendeu, irmãos? Eles eram judeus e eram religiosos, mas eram perseguidores daqueles que aceitaram as boas novas de salvação. Então, pode-se dizer, os próprios da casa, ou os próprios da nação, perseguiam os seus próprios irmãos. Você aprende alguma coisa com isso? Nós não estamos aqui para perseguir o nosso irmão. Nós estamos aqui para andar com o nosso irmão. Ombro a ombro. Nós não estamos aqui para fazer da igreja um campo de disputa. Mas todos nós chegaremos à linha final para receber o troféu juntos. Ninguém na frente, ninguém atrás, mas atravessaremos a linha final juntos. Quem está entendendo, irmãos? Lá, no caso aqui, os judeus que não eram evangélicos, os judeus que não eram cristãos, odiavam, tinham um ódio mortal daqueles que abriram mão daquilo que até então era passado para eles e aceitaram o evangelho, aceitaram a vinda de Jesus, aceitaram que Jesus era filho de Deus, o enviado do céu a esta terra para cumprir uma missão de resgate, para cumprir uma missão, e assim o fez. Amém, não amém, irmãos? Aqueles que eram judeus não aceitavam que os judeus, aqueles que faziam parte desse segmento judaico, se tornassem
cristão se tornassem, porque isso estava acontecendo, isso estava avançando, compreende? E isso atordoavam aqueles judeus daquela cidade, amedrontavam eles. Para eles, a luz da atitude deles era hostil contra os cristãos, eles eram contra aquilo que o Senhor Jesus estava realizando através dos missionários que foram enviados para aquela cidade. Mediante aquela igreja que lá estava estabelecida, eles anunciavam as boas novas, e judeus enraizados na cultura se rendiam às boas novas de salvação. Oh, que coisa maravilhosa! Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa é você ver alguém enraizado em uma doutrina, em um segmento religioso ou de uma seita, aquela pessoa, praticante, que a gente, fulano de tal é praticante, seja da cultura africana, seja de outros segmentos, e de repente essa pessoa, ela cai do animal, como Saulo de Tarso caiu, e se dobra diante do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Quem crê que Deus ainda assim o faz? Por causa da oposição desses judeus, os cristãos evitavam o uso da palavra sinagoga, porque o Senhor mesmo disse aqui, olha, vocês serão sinagoga de Satanás. Por que o Senhor usou esse termo? Porque o Senhor estava dizendo o seguinte: quando eles se reúnem para injuriarem o meu povo, a minha igreja, eles acabam formando a sinagoga de Satanás, um ajuntamento de pessoas que querem o mal. E aqui, quando a gente busca lá a tradução no grego, diz o seguinte: pessoas semelhantes a Satanás. Então ele está dizendo o seguinte: quando essas pessoas se juntam para falar mal, para tentar depreciar, tentar neutralizar a ação da minha igreja naquela cidade, como porta-voz do céu, quando eles se juntam, eles se parecem a Satanás. São sinagoga de Satanás. Está entendendo, irmão? Cuidado quando você abre a boca para falar mal de igreja. Cuidado. Porque nem eu, nem você, nem nenhum de nós, creio eu, queremos ser chamados de sinagoga de Satanás. Porque nós não somos sinagoga, nós somos igreja de Cristo Jesus. Você pode dizer um amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Você verifica que existe uma coincidência interessante, que essa expressão, querido Vinícius, essa expressão, pastora Claudete, de sinagoga de Satanás, só acontece 2 vezes. Dentre essas 7 cartas, Vinícius, só acontece 2 vezes. Somente nas 2 cartas das igrejas que foram aprovadas. Pega isso aí, irmão. As 2 igrejas que foram aprovadas, havia um segmento de sinagoga de Satanás. Gente trabalhando contra. E tem tanta forma de se trabalhar contra, irmão. Existe a forma direta e a forma indireta. Existe a forma direta que você chega ali na frente e diz: essa igreja não presta, este povo não presta. E fala, não é? Existe aquela forma que você fica obstruindo o crescimento do teu irmão. Você está atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Você, por estar enciumado, meu irmão, queira sempre que quem esteja do teu lado seja melhor do que você.
Eu sei que tem pastores melhores do que eu aqui. Eu sei que tem jovens aqui que prega e prega muito. Mas Deus me colocou nessa igreja para dirigir vocês. Vai chegar meu tempo de eu me recolher. Mas queira, eu não me preocupo com isso. Eu me alegro. Eu me alegro porque eu sei que quando aquela pessoa sobe no altar, o céu desce. E a alegria nossa é ver a igreja avançando, o crescimento. Entendeu, Breno? Sabe lá se um dia você vai estar aqui, ó. Creia naquilo que Deus tem para a tua vida, meu filho. Creia naquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, somente nessas duas igrejas foi citado, foi dito ao apóstolo João a respeito da sinagoga de Satanás, para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Amém, irmãos? Vamos seguir um pouquinho mais. Agora, em vez de o Senhor denunciar, Ele traz um encorajamento. Eu penso o seguinte, meu querido e amado, estimado, eu não tenho, meu português é muito, nosso querido, amado, estimado, pequenino como eu, pastor Ney. Todas as vezes que Deus nos reúne, Ele quer nos trazer, não somente uma palavra de exortação, uma palavra de alerta, mas eu vejo, querida diaconisa Ione, que o Senhor sempre quer nos encorajar. O pastor Hudson, se não me falha a memória, neste domingo ele pregou sobre marcha. Diga ao povo que marche! Diga ao povo que marche para avançar! Meu irmão, não é tempo de a gente ficar parado não, irmão. É tempo de nós avançarmos. Porque, meu Deus do céu, espero que você dê uma rajada de glória. Jerusalém celestial já está esperando a gente, irmão. A nossa promessa está lá, irmão. Quem está entendendo? E aqui o Senhor traz o encorajamento no verso 10. Ele diz, não temas. É como se ele estiver, o negócio está comigo, não temas. Eita mesmo. Não temas. Eita, é tão bom quando a gente está no vale, está na dificuldade, está na caverna, pastora Caldeira. Você sabe do que eu estou falando? Meu Deus, e de repente, na oração, Deus, você está orando, está chorando, não sabe o que fazer. Ele diz, não temas. Eu não te desamparei não, eu estou contigo aqui na peleja. Você só tem que ter paciência que a tempestade vai embora. Aguarde que vai embora. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Ele não nos promete, Ele não faz promessa àquele povo que Ele ia livrá-los do sofrimento. Pelo contrário, conheço a sua tribulação, conheço a sua pobreza. Conheço as blasfêmias que têm sido levantadas contra você. E quando você avança mais um bocadinho, você vai verificar que o Senhor Deus, Ele lança até uma palavra, né, uma profecia que ia acontecer com aquele povo lá. Mas Ele diz, não temas. Meu irmão, a gente tem que se agarrar nessa palavra, meu irmão. Não temas. Todo mês a pastora, quando fecha o mês, meu irmão, é só Deus, só Deus. Ontem a pastora, nós estávamos indo embora, e ela com um sorriso assim, ela disse, graças a Deus, conseguimos pagar seu isto és. Uma parcela, irmão, não vamos chegar até o final. Mas o Senhor falou, não temas. Se eu comecei, eu vou terminar. Se Deus começou uma obra na tua vida, não arreda o pé da presença do Senhor, porque Deus vai completar a obra. Meu Deus, não sei se eu estou pregando, se eu estou ensinando. Oh, glória a Deus. Depois a pastora me corrige, me ensina. Aí ele lança, pastor Ney, uma palavra profética, não muito agradável. Receber uma palavra profética que massageia o nosso ego é a melhor coisa que tem. Rosária, eis que digo. Vem diante de ti
Um carro de quatro rodas. É blindado. Cor X. Rapaz, a gente sobe no céu. Você não terá mais chofer. O teu esposo. Você mesmo estará dirigindo. Eita, meu Deus do céu. Receber uma profecia assim, quem não quer? Agora imagine você receber uma profecia como esta aqui, ó. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Eita mesmo. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias do que dizem judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. Mas não temais as coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Isso mostra o seguinte, irmãos, que havia uma gravidade tremenda acontecendo, um problema crescente, envolvendo aquela cidade, e levando o povo de Deus a sofrer, porque os judeus se juntaram às autoridades daquela cidade, fizeram uma parceria. E qual era a parceria? Vamos destruir essa igreja, vamos perseguir esta igreja, vamos acabar com esse povo. Eita, já tentaram tantas vezes, desde aquele tempo eles estão tentando acabar, mas não vão acabar. Como diz aí, é igualzinho massa de bolo, quanto mais bate, cresce. Não é isso? É a igreja de Cristo Jesus. Então, o Senhor estava dizendo, olha, existe um ajuntamento, existem pessoas, esses judeus estão instigando as autoridades para perseguir vocês, porque eles não querem, eles não admitem que um judeu se torne cristão. Não admite. Até hoje é difícil, irmão, até hoje. Se você buscar as histórias dos dias de hoje, uma família judaica, dentre eles, exemplo, tem 7 familiares, pai, mãe, 5 filhos. Dentre desses 5 filhos, um deles aceitam a Jesus. Com certeza, dentro de casa haverá uma separação, haverá um conflito, haverá uma situação. Mas o Senhor mesmo disse que quando ele viria, ele ia fazer que divisão entre as casas. Ele não disse isso? Então isso é cabível. Só que é o seguinte, essa divisão aqui não era uma divisão a favor de Deus, era contra Deus, era contra Jesus. Mas o Senhor, ele sempre, olha aí meu irmão, se agrade, ele sempre se preocupa conosco. Então ele estava avisando, ó, vai vir perseguição, vai vir dificuldade, o inimigo vai lançar alguns de vocês na prisão. Para quê? No verso 10, a parte C, diz o seguinte: para que sejais provados. Quando você busca o verbo provar, aqui no grego, você faz, né, tenta trazer a mudança, tenta trazer a tradução para o nosso entendimento. Está dizendo o seguinte: vocês serão testados como metal é, terão que passar pelo fogo. Está entendendo, irmãos? Esse provar é um verbo que para testar metais no fogo, para certificar que aquele metal não apresenta o que? Impureza. Estava dizendo, olha, vocês serão provados e tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, os grandes mestres dizem o seguinte: simboliza um tempo determinado pelo Senhor, um tempo breve, mas intenso. Breve, mas intenso. Lembra que logo no início a gente diz aqui, ó, pressão.
sobre pressão. Não é aquela tentaçãozinha, não é aquele probleminha, é problemão. Todo o mecanismo humano daquela cidade ia trabalhar contra os evangélicos. Mas o Senhor já deixou tudo preparado. O Senhor já deixou eles avisados. Oh, glória a Deus. Coisa boa é quando a gente é avisado. Alguns irmãos chegam até nós e dizem assim: pastor, eu tive um sonho. Opa, pastora, tive um sonho, aconteceu isso. A gente vai ouvindo e vai pedindo. Pô, você pode estar certo, toda vez que você trouxer um sonho para mim, ao menos eu faço isso. Enquanto você está falando, eu estou dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, Deus. Me mostre o que está acontecendo. Senhor Deus, que eu possa ser um instrumento para trazer esclarecimento a esta pessoa. A gente sabe que existe sonho que o cara comeu demais e ficou sonhando coisas que não deveria sonhar, né? Mas tem essas coisas também, irmãos. Tem essas coisas. A pastora, mais habilmente, ela pode ir lá na frente falar a respeito disso. Existem pessoas que comem demais e começam a ter um monte de pesadelo que não tem nada a ver, certo? Mas existem sonhos que realmente têm profundidade, entendeu? Então, muitas vezes, os sonhos são coisas que já irão acontecer ou coisas que poderão acontecer. E a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que Ele revela para alguém aquilo que pode acontecer para que essas pessoas se preparem, para que não aconteça. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, né? Algumas vezes a nossa querida irmã Ione, Deus trata ela muito assim com os sonhos, né? Muitas vezes, e algumas vezes ela trouxe, falei: Ione, a gente tem que ficar ligado mesmo, vamos ficar ligado, vamos buscar, vamos pedir a Deus um direcionamento, vamos fortalecer a fé aqui, está entendendo, irmão? Então o sonho é para isto. Muitas vezes Deus Ele mostra a prova para nós, não que nós viremos literalmente passar pela prova, mas para a gente se preparar para a prova. Quem está entendendo, irmão? Você pode dar uma rajada de glória aí? Agora, depois que o Senhor diz que aquele povo vai ser lançado na prisão, depois que Ele diz que aquele povo ia passar pela fornalha da aflição, porque o metal ia ter que ser provado, né? A fé teria que ser provada. Oh, glória a Deus. Ele chega para aquele povo, traz uma promessa. Aí ele diz assim no verso 10, parte D: mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então tem prêmio para aquele que é fiel, tem coroa para aquele que é fiel. Eita, meu Deus do céu, tem algo nos esperando. Policarpo, que foi morto, que era bispo desta igreja, e nós falamos isso na introdução. Policarpo foi um desses que vai receber a coroa da vida eterna. Por quê? Porque fizeram de tudo para ele renunciar à fé, mas ele não renunciou, ele foi até o final. Quem deseja ir até o final, irmãos? Olha aqui para mim, não é fácil. O Senhor em momento nenhum ele disse que seria fácil, mas Ele nos garante o seguinte: olha, ser fiel, porque eu tenho algo muito melhor para você. Aleluia mesmo. Então vale a pena a gente renunciar à nossa carne, vale a pena a gente renunciar muitas vezes às nossas vontades humanas. Não foi aquilo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? Aquele que deseja me seguir tem que fazer o quê? Negue-se. O pessoal fica até com medo de falar. Aquele que deseja seguir a Cristo tem que fazer o quê? Diz assim, negue-se a si mesmo. Tome o quê? E faz o quê? Cada um tem uma cruz para carregar, irmão. Você já descobriu qual é a tua cruz? Isso dá mensagem. Você já descobriu qual é a tua cruz que você tem que carregar? Ou você já se curvou à cruz?
Ou você já abriu mão da cruz, você quer que o teu irmão carregue a tua cruz? Não, eu tenho uma cruz para carregar, irmão. A minha cruz, a pastora que me ama, que está caminhando comigo, ela não pode carregar, nem eu carregar dela. Eu só posso estar ao lado dela e dizer: vai, querida, vai. Não, não, você tem força assim, vai. Não é isso que nós podemos fazer? E o ele vai para o Frank, vai, Frank. Mas eu não sei não, vai, Frank. Mas será que eu vou? Não, vai sim que eu estou na intercessão por você, não é assim? Não é assim que a gente faz? Por isso que é melhor andar dois junto. Glória a Deus, eu não sei mais o que eu faço. Glória, vamos terminar isso aqui. Vai lá. Vamos fechar aqui, irmãos. Qual é a aplicação que nós podemos trazer para esta igreja chamada Levantai? Qual a aplicação que nós podemos trazer para esse tempo? Precisamos ser fiéis a Deus. Mesmo que nós soframos pressão, mesmo que nós estejamos em meio à pressão, a nossa fidelidade para com Deus, espero que os irmãos concordem comigo, precisa ser eterna. Ela não será eterna depois que nós morrermos, aí vai se iniciar um processo de eternidade, mas ela pode começar a essa eternidade, nem sei se eu estou falando besteira, né? Mas essa eternidade, querido Vinícius, pode começar hoje, pode começar comigo aqui hoje. Eu decidi não abrir mão do Senhor, eu decidi ter uma vida santa, eu decidi ter uma vida de busca, eu decidi abrir mão de tudo terreno, por amor ao meu Deus. Essa eternidade pode começar hoje, em nós. Ou você espera ser santo quando chegar no céu? Deus deseja que nós sejamos santos aqui na terra. Alguns de nós, não, porque eu vou ser santo quando chegar lá, não. Mas ele falou aqui: sede santo como eu sou. Ele diz aqui terrenamente: olha, vocês precisam buscar santidade, porque sem a qual... Preciso falar mais alguma coisa? Diz para o teu irmão aí, meu irmão, esse que está do teu lado: a fidelidade precisa ser suficiente para superar a pressão que o mundo lança sobre a minha vida. Isso, você quer isso para a tua vida, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor, qual é o que nós podemos aprender? A riqueza verdadeira não está naquilo que nós palpamos. A riqueza verdadeira não está no carro, na chave do carro que você tem. A riqueza verdadeira não é o seu palacete de 200 e poucos metros quadrados que você possui. Essa riqueza é transitória. Hoje você tem, amanhã você pode deixar de ter. Essa riqueza é transitória, porque se você morrer, você não poderá levá-la para o caixão. Quem está entendendo, irmãos? Eu não posso pautar a minha vida com aquilo que eu tenho. Eu tenho que pautar a minha vida naquilo que eu sou diante do meu Deus. Eu sou servo do meu Deus Altíssimo. Eu não posso abrir mão disso em detrimento daquilo que o mundo oferece a todos nós. E todos nós, todos os dias, nós temos pratos de lentilha sendo apresentado até nós. Não é isso? Né? E vivemos num país onde a corrupção é algo que se tornou normal. Vivemos num país que o erro se tornou verdade e a verdade se tornou erro. Olha só como está escrito lá em Isaías, né? A verdade anda cambaleando no meio das praças. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Então eu não posso. Por quê? Porque o Senhor já tem uma riqueza separada para mim.
É difícil a gente falar isso, irmãos, principalmente nós que somos líderes, que quando a gente bate os nossos olhos aí em algumas situações, a gente vê tanta gente correndo atrás de propriedade, né, o cara quer usar um relógio que custa 15 milhões, e sabe, não sei quantos, o carro tem uma bolsa de uma mulher que custa 40 mil reais. Para que isso, meu irmão? Tem algo errado. Eu acredito que ainda nesta terra existe igrejas parecidas com a igreja de Esmirna. É pequenina, não tem tanta força, trava uma luta constante, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente está travando uma luta. Mas esse mesmo Deus que olha para tantas e tantas igrejas, olha para essa igreja de Esmirna e diz: eu sei da pobreza de vocês, mas vocês são ricos, porque eu estou presente no meio de vocês. Está entendendo, Ana, como eu me identifico com a igreja de Esmirna? Eu tenho tantos sonhos, irmãos, vocês nem imaginam. Eu ando pelas ruas, eu vejo um galpão, a Claudete, a amada, eu falo Claudete porque eu sei que ela é pastora, mas ela andou tanto comigo, e a pastora Deise, aonde eu vou? Mas um tempo atrás aí, a Atiana me levou para um lugar aí, e eu, em vez de eu ficar passeando, eu ficava olhando, rapaz, mas aqui dá uma igreja linda, rapaz, olha, se a gente tivesse um povo para botar aqui, se nós tivéssemos dinheiro para investir, Ione, Frank, você vai deixar de morar aqui, vai lá para Araruama morar lá, eu vou pagar a sua estadia, eu vou pagar tudo, e eu quero que o trabalho aconteça, vidas sejam salvas. Você acha que eu não sonho com isso? De eu pegar um casalzinho como aquele ali, ó, Breno e a Milena, cheia de força, pastora, cheia de força, cheia de ânimo, quando nós já tivemos, né? A gente fica, estamos velho, né? A gente vai lá para a academia, vai os dois assim, ó. A gente desce da academia, não dá um passo, irmão, para você ver, o negócio é tão difícil que a gente pega elevador de um andar. Não aguento não, todo escadeirado. Todo escadeirado. Aí pega um casalzinho desse, coração queimando pela obra. O Espírito tomando eles. Se você tem dinheiro, o que você faz? Discipula eles. E envia eles para que a obra do Senhor seja expandida, irmãos. Então tem muitos sonhos. Deus tem riqueza para nós. Tem que terminar enfrentando perseguições. Saiba você que a perseguição, enquanto Jesus não voltar, não vai cessar. Sempre teremos, e de certa parte é bom ter perseguição, porque a perseguição te aproxima de Deus. Estou certo ou errado? Vai você ficar desempregado se você não vai orar a beça? Vai você ter alguém em casa doente? Meu Deus, vamos entrar num propósito aí. Não é isso que acontece? Então Deus sabe como trata cada um de nós. Mas Ele diz, aquele que perseverar até o fim, ganhará a coroa da vida. Então nós, e sim, estaremos enfrentando perseguições, mas existe esperança para todos nós, porque o nosso Cristo morreu, mas Ele reviveu, e o reviver dEle envolve a gente também, porque a presença dEle está em nosso meio, amém, irmãos? Eu não vou continuar, porque eu quero ser obediente. Tem só 3 pontos aqui finais que eu escrevi, dizendo que a igreja de Esmirna permanece como exemplo de comunidade fiel, pobre aos olhos do mundo, mas rica diante de Deus. Seu testemunho confirmado pelo martírio de Policarpo inspira a igreja de todos os tempos a permanecer firmes. E por último, lembrando que o Senhor da vida é também o Senhor da morte, e que a coroa da vida é prometida aos que perseverarem
até o fim. Eu perguntei, quem vai até o fim? Seja você, sejamos nós, como a igreja de Esmirna. Uma igreja que diante do universo, talvez cristão, universo do mundo, não tem tanta expressão. Mas diante do olho clínico de Deus, o Senhor Deus se agrada. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso? Só para efeito aí dos nossos irmãos, é a segunda parte da carta de Esmirna, tá bom? Só colocar aí para evitar problema.